Vamos falar de Venezuela. Situação na Venezuela continua a mesma. Tem protesto marcado para o próximo sábado. O risco continua igual, né? A Maria Corina Machado, a líder da oposição, o Edmundo González Urrutia, o vencedor das eleições, eles continuam tentando mobilizar as pessoas, enquanto Maduro continua no trono, continua na cadeira de presidente e tentando aí manter a fraude. O presidente Lula, que parece que quer mudar de lado, ou pelo menos quer fazer de conta que está mudando de lado e ficando ao lado do povo da Venezuela. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe, que você mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar mais pessoas, falar de política com elas, mas sempre tendo como base a nossa fé cristã. Primeira coisa que eu quero trazer para você é um vídeo que fala da situação da Venezuela política em relação ao Lula. E o Lula está sendo pressionado, inclusive pelo partido, pela esquerda brasileira, para que ele tome uma atitude e convença Maduro de que está na hora de sair do poder, está na hora de reconhecer o que está acontecendo na Venezuela. Um vídeo onde você vê a tentativa da esquerda fazer com que o Lula mude de postura. Acompanhe comigo. E o presidente Lula está cada vez mais aberto à ideia de assumir uma posição contra Nicolás Maduro e deixar de reconhecer a eleição na Venezuela. A apuração é da nossa analista Clarissa Oliveira. A avaliação é a de que petistas próximos a Lula têm dado. Segundo relatos, ganha força no governo o entendimento de que a situação na Venezuela caminha para um patamar insustentável. Um desses interlocutores disse que Lula tem sido impactado pelo, abre aspas, povo na rua, fecha aspas. Em uma tentativa de criar uma espécie de vacina para as críticas, aliados próximos de Lula passaram os últimos dias minimizando a proximidade com Nicolás Maduro. Também houve uma mudança de tom em relação ao PT. Se antes o Palácio do Planalto exaltava a isenção e autonomia do partido em se posicionar a respeito das eleições venezuelanas, agora sobram queixas expressas à legenda, sempre com base na premissa de que houve precipitação no apoio a Nicolás Maduro. Aí você acompanhou o vídeo da CNN falando em relação ao presidente Lula e essa situação na Venezuela. Lula pode até tentar mudar a narrativa, mudar o discurso, mas a verdade é que o Lula é um fiador desse regime que a Venezuela está vivendo. Veja esse vídeo comigo que o Lula falou logo depois da eleição, que acabou reverberando muito, não só aqui na América Latina, mas no mundo todo. O Lula literalmente passando o pano para o Maduro e dizendo que não tinha nada de errado na Venezuela. Acompanhem comigo. De verdade, a nota do Partido Trabalhador reconhece o povo venezuelano, elogia ao povo venezuelano pelas eleições pacíficas que houveram. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que o colégio eleitoral, o Tribunal Eleitoral, já reconheceu o Maduro como vitorioso. Mas a oposição ainda não. Então tem um processo. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição. Teve uma pessoa que disse que teve 51%, teve outra pessoa que teve 40 e pouco por cento, sabe? Um concorda, outro não, entra na justiça, a justiça faz. A situação na Venezuela, ela não é dessa normalidade que o Lula tenta vender, de forma alguma. Até dá para entender, né? Porque ele faz parte de um grupo que há muito tempo apoia tudo que está acontecendo. Você lembra dessa foto aqui? Olha só, essa foto traz aqui o Lula junto com o Maduro, a Dilma. Está ali o Castro, né, o irmão do Fidel Castro no meio, abraçado com o Maduro, o Evo Morales, atrás, inclusive o Rainha do MST está lá atrás, o Boulos também está ali, ó, de barba cavanhaque preto, né, camisa escura, o Daniel Ortega abraçado entre o Lula e a Dilma. Esse pessoal aí sempre foi o pessoal do Lula, sempre foi o time Lula e continua sendo. Olha, ditadura da Nicarágua, ditadura de Cuba, ditadura da Venezuela, ditadura da Bolívia, apesar do Arce estar no poder hoje, mas ele é filho político do Evo Morales, o MST, que também não tem nada de democrático, né? Assim como o Boulos, o líder do PSOL, o invasor de casas, e o Lula, que hoje não é exagero dizer que é a ditadura brasileira. Esse é o quadro que nós temos na América Latina. Deixa eu mostrar para você agora a situação que está na Venezuela. Para nós que somos cristãos, olha a situação na Venezuela. As pessoas estão indo à rua, estão fazendo cultos nas ruas,
quando o sistema deixa, né? Porque a polícia está descendo a lenha, está batendo, está agredindo, está prendendo, mas muita gente, eles combinam, vão para a rua orar, aí a capital da Venezuela, as pessoas pedindo aí um país livre, né? Uma Venezuela livre, pedindo que Maduro deixe a presidência. É o sonho. Você vê que a maioria dessas pessoas que você está vendo comigo aqui são cristãos, são pessoas evangélicas que estão orando e pedindo a Deus, clamando a Deus pela liberdade na Venezuela. Esses jovens, que são a maioria dessas pessoas, eles não chegaram a viver num regime democrático até hoje. Apenas as pessoas de mais idade aí tiveram algum tempo da vida vivendo em democracia. Desde aí de que Hugo Chávez tomou o poder, a Venezuela vive já há muitos anos, quase 30 anos, numa ditadura que é uma das piores do mundo, uma das mais sanguinárias do mundo, que transformou um país que era rico, que era o mais rico da América Latina, hoje num dos mais pobres do planeta. Aí você acompanhou o vídeo. Um detalhe ainda, se você não sabe, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela era para ser um país muito rico, país a nível das economias mais ricas do mundo, país no mínimo a nível, por exemplo, de Arábia Saudita. A Venezuela seria um dos países mais ricos do planeta, sem dúvida nenhuma. Para isso, a Venezuela precisa se livrar de um ditador, precisa se livrar do Maduro. O grande problema da Venezuela hoje e dos venezuelanos hoje é o Maduro. E aí o Lula tenta mudar de lado. Agora é tarde, não dá mais, né? Quem apadrinhou a ditadura não pode, de uma hora para outra, falar: eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um democrata. Infelizmente, nós sabemos que de democrata o Lula não tem nada. A esquerda não tem nada. Ao contrário, se lá no passado, eu quero gravar um outro vídeo para falar com você sobre isso, mas lá no passado a gente teve muitos inimigos de fé, digamos assim. Eu, por exemplo, sou evangélico. E a gente pensava: não, o católico está errado, porque a gente só tinha contato com o católico. O católico pensava a mesma coisa do evangélico. Depois começou a enxergar um pouquinho mais, falou: não, as outras religiões de matriz africana e tal é que estão erradas. Depois a gente pensou: não, o muçulmano que está errado. E o inimigo hoje é outro. Eu digo para você, o inimigo hoje é a esquerda mundial, o globalismo mundial. Esse é o inimigo do cristão hoje. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Grande abraço, um beijo no seu coração. Curta, comente, compartilhe. Juntos nós somos fortes e vamos falar de política com os nossos irmãos. De política sim, mas sempre com base na nossa fé cristã. Até o próximo vídeo.